Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus sempre desejou habitar dentro do coração do homem, quando ele ama a palavra de Deus e guarda seus mandamentos e os pratica. Então, Deus derrama a promessa que está escrita em Joel, capítulo 2, versículo 28. Nos fins dos dias ele derramará o seu Espírito Santo, aleluia, sobre toda a carne, daquele que crê nas promessas de Deus e na sua palavra. O Consolador, Espírito Santo, que guia o homem em toda a verdade e ajuda nesta vida de peregrinação aqui na terra. Estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, no qual um dos maiores sinais da vida de Cristo é o tempo de apostasia. Os homens querem mudar a Constituição de Deus que deixou na face da terra como manual para que o homem se guie e ande nesse caminho que conduz aos céus de glória. Querem mudar a legislação de Deus, e ninguém pode e tem esse direito de cambiar ou mudar aquilo que Deus deixou escrito. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quando Deus chama o profeta Jeremias para profetizar para a nação de Israel, que havia abandonado Deus e se inclinado a outros deuses, ele dá o chamado para Jeremias, dizendo: Jeremias, eu te chamei como profeta e te dei as nações, tu vai e fala a minha palavra. Jeremias disse: como hei de falar, Senhor, se sou apenas um menino, uma criança e não sei falar? Mas Deus disse: eis que eu ponho a minha palavra na tua boca, tu vai e fala. Aleluia. E Deus pergunta para Jeremias, dizendo: o que é que tu vês, Jeremias? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: disseste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Deus, ele vela e zela pela sua palavra, e a sua palavra é a verdade absoluta. Não há outro meio, não há outro caminho a não ser Jesus Cristo de Nazaré, que possa salvar o homem da ira futura. Quando o profeta João Batista começa a pregar no deserto, aleluia, ele dizia para as turmas dos homens: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Desde agora o machado da raiz, o machado está posta na raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto se corta e se lança no fogo para ser queimada. Mas a árvore que dá bom fruto se poda para que dê muito fruto, e os frutos permaneçam para sempre, também disse Jesus. Esta é a mensagem que Cristo trouxe na terra. E Jesus Cristo está voltando para buscar o seu rebanho, que deixou aos cuidados dos seus conservos. Aleluia! Ele virá e esse tempo se aproxima. E é necessário o homem voltar-se para as Sagradas Escrituras, porque está escrito em São João, capítulo 5, e versículo 39, examinai as Escrituras e procurais encontrar nela a vida eterna, e são elas que falam de mim, disse Jesus. Está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro nome é dado entre os homens no qual os homens possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, homem. Por isso, quando Tomé tinha uma dúvida em saber qual era o caminho, que hoje em dia as pessoas pensam que todos os caminhos conduzem a Deus, mas Jesus Cristo disse para Tomé:
O discípulo que tinha dúvida e não cria nas promessas de Deus era um apóstolo. Ele teria que ver para crer. Aleluia. Caso contrário, ficaria com uma inquietação do coração. Mas quando Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Somente alcançamos a salvação em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E você não precisa pagar por este benefício conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A salvação é de graça. Aleluia. Graça é um favor imerecível da parte de Deus, porque todos nós estávamos fadados à condenação eterna. Não havia meios no qual o homem possa alcançar salvação pelos seus méritos, pelas suas obras, por tudo aquilo que ele faz na terra. Não, era necessário Jesus Cristo vir nesta terra e se oferecer como Cordeiro perfeito na cruz do Calvário. E o único que pode tirar o pecado do coração do homem chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos vossos pecados, não pelos vossos, mas por todo mundo. Pecado é iniquidade. Pecado é transgressão contra a palavra de Deus. Pecado é você errar o alvo. Pecado é você deixar de fazer o que é certo e enveredar pelo caminho que é errado. Isso é pecado. E pecado nos afasta de Deus. E só tem um meio de nós se reconciliar com Deus, que é através do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Esse tempo do fim está chegando na face da terra. Nós podemos observar, quando chegou a pandemia na face da terra, quantas pessoas passaram a eternidade, muitas das vezes sem esperança, sem pastor, sem andar no verdadeiro caminho, que é a palavra de Deus que conduz aos céus de glória, e partiram desta terra e atravessaram e foram para a eternidade. Eternidade é um tempo que tem começo, mas não tem fim. Está registrado lá no Salmo 90:10, que a nossa vida vai a 70, outros sobem a 80, e o que passa disso é canseiro e enfado. E logo passamos depressa como um conto ligeiro, como a sombra que declina, como a erva do campo que nasce, cresce, floresce, murcha. Esse é o tempo da nossa vida. O único que tem domínio sobre o tempo foi aquele que foi morto na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Está vivo para todo sempre. Está registrado em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esta é a mensagem que pregamos. Jesus Cristo vivo e não morto. A sepultura não pôde reter Jesus Cristo. Aleluia. A morte também não pôde reter o autor da vida, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Esta é a obra que Jesus Cristo fez. Ele venceu as tentações, ele venceu o pecado, ele venceu as tribulações desta vida, ele venceu, aleluia, o inimigo das nossas almas, o diabo. Ele venceu o pecado, venceu a vontade da carne, porque ele andava no Espírito. E está registrado em Gálatas capítulo 5, versículo 16, andar em Espírito, para não cumprir os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e um opõe-se um ao outro.
É necessário o homem andar na palavra de Deus. Quando nós andamos na verdade, o Espírito Santo vem fazer morada dentro do nosso templo, do nosso coração, que se chama corpo. Aleluia! E esta é a obra perfeita que Cristo manifestou na terra, transformando vidas, libertando cativos, abrindo os olhos dos cegos, abrindo os ouvidos do surdo, fazendo muitos falarem, paralíticos andarem. Os cativos foram postos em liberdade, porque ele dizia: o Espírito de Jeová está sobre mim, porque me ungiu para fazer o bem, para pregoar o ano aceitável do Senhor, a libertar a prisão aos presos. Aleluia! E Jesus Cristo é aquele que, quando ele morreu, ele levou cativo cativeiro e deu dons aos homens, até para os rebeldes.